Furos de roteiro de Bleach que você nunca notou, @narrativando. O cara me marcou pra ter treta, né? Porém, o analista e o Alexandre Galvão já fizeram a refutação desse vídeo aqui, mas eu nem lembro o que eles falaram. Vamos ver o que vai vir aqui nessa argumentação. Bora lá. Que está atualmente aí conquistando o mundo novamente com a Guerra de 1000 Anos, sendo muito aclamado e com um episódio melhor que o outro. Porém, como toda obra, Bleach tem coisas ruins e furos de roteiro, e hoje falaremos sobre isso, os furos de roteiro de Bleach. E eu vou fazer esse vídeo apenas com argumentos do anime e do mangá, porque tem episódios que acrescentam coisas no anime, e eu vou usar como referência também o mangá por ser um material original. E eu desafio narrativando me refutar, porque eu gosto. Cara, os caras estão brincando com o perigo, cara. Os caras querem invocar o Nahoragas, não ironicamente, mano. Os caras querem invocar o Nahoragas, não ironicamente. Vocês acreditam nisso? Muito dos vídeos dele, sempre Obrigado. vejo as lives dele. Valeu, mano, e tamo quero junto. ver esse comédia vir me refutar. E vamos lá. Nossa, Shiro é real, Najima. Ai, ai. Eu sou o Mats, inscreva-se aí pra me ajudar e tamo junto. O primeiro capítulo de Bleach já tem um monte de furos de roteiro. Um monte? Só conheço um. Se você parar para pensar um pouco. O primeiro deles é que como a Rukia perdeu para um simples Hollow, sendo que o Hollow que atacou o Ichigo e a casa dele nem era tão forte assim. Não era que ele nem era tão forte assim, ele era tão fraco que ele nem era catalogado pela Soul Society, ele tinha a recompensa de 0. Tem muita gente, muito fã de Bleach, que tenta justificar, falando, não, o Aizen que mandou o Fishbone, não, o Fishbone era forte, não. O Fishbone era um bosta, a Rukia perdeu pro Fishbone, porque a Ryatsu do Ichigo fez... Cara, você pode justificar de mil e uma coisas, o ponto é, depois que a gente vê que a Rukia já tinha Shikai, no flashback dela, essa cena aqui perde todo o sentido lógico. Assim como várias outras histórias, o sentido lógico, ele é importante, mas ele se torna um grande problema quando o sentido emocional da história se esvai. Então, a Rukia aqui é de fato um furo de roteiro, ela perder de forma tão fácil para esse Hollow. Mas o equivalente ao braço do Shanks em One Piece é equivalente ao pergaminho do Clone das Sombras em Naruto ser mal protegido daquele jeito, entendeu? São primeiros capítulos que eles não se importam muito com a consistência da história, porque a história não existe. Elas vão existir depois daquele capítulo se a história fizer sucesso e não for cancelada em 20, 30, 40 capítulos. Então isso é normal de acontecer. O ponto é, aquilo é emocionante o suficiente na hora? E mesmo assim, a Rukia perdeu para esse Hollow e depois É um pergaminho super importante que é esquecido, né? Sabemos que nessa época a Rukia já tinha Shikai. Sim, inclusive eu sou um dos que gerou muita treta na comunidade de Bleach, porque muita gente defendia. Fala, não, é porque ela é tenente. Não, a Rukia não era tenente. Não, ela estava com a Hatch selada. Não, ela não estava com a Hatch selada. O povo tenta justificar de toda forma. Não, a Rukia estava instável psicologicamente. Você pode falar, ok, se fosse o caso, aquilo teria que ser melhor trabalhado no primeiro capítulo, porque a forma que é trabalhado... Tipo, ela não sente a Hatch do Hollow porque a Hatch do Ichigo impede ela. Ok, mas com o nível de habilidade que ela tem do que a gente já viu, não é muito fraco, entendeu? E como a Rukia com Shikai não derrotaria aquele Hollow facilmente. E mesmo sem Shikai, provavelmente a Rukia seria muito capaz sim de derrotar esse Hollow, já que vimos que o Ichigo derrotou ele com apenas um golpe. Vai me dizer que a Rukia com todo... Lembrando que o Ichigo também é muito poderoso, tá? O Ichigo como humano sai do Bakudou Sai, Bakudou número 1. O Ichigo como humano consegue ver espírito, o Ichigo como humano já mostrava características que o tornavam especial, e quando ele vira Shinigami, a gente vê que a espadona nele fica grande e grossa, né? E a Rukia fica impressionada porque isso mostra que ele tinha muita Reatsu e não conseguia controlar. Treinamento que ela teve, não conseguiria derrotar esse primeiro Hollow. Daí um furo de roteiro. E além disso, vamos falar do pai do Ichigo e do Urahara, porque eles não fizeram nada para garantir a segurança da casa do Ichigo e das mães do Ichigo. Pensa bem, o pai do Ichigo era um ex-capitão. O pai do Ichigo não percebe Reatsu mais, tá? O pai do Ichigo,
Ele não tem nenhuma capacidade espiritual até o Ichigo despertar o White dele no treino do Urahara. Até lá, o pai dele é humano normal. E como humano normal, ele não sabe de nada disso que está acontecendo. Fora que, durante todos esses anos, nenhum Hollow atacou eles. Porque o Ishin e o Urahara já sabem que Karakura, assim como várias outras cidades, são defendidas por Shinigamis. A gente tem o Sanosuke. É o Sanosuke o nome dele? O Sanosuke. Não, esse é do. Aqui é de Bleach. Ah, esqueci o nome dele. Não é o Sanosuke, não. O Sanosuke de Samurai X. Que meu pai tá vendo Samurai X também, eu tô com o Sanosuke na cabeça. Mas. Shikai. Urf. É um cara que tem uma soqueira como a Shikai. E bate no chão. Esse aqui, ó. Esse doidão aqui, ó. Esse doidão aqui, ele é o Shinigami que fica no lugar do Ichigo em Karakura. Era a Rukia. Antes da Rukia eram outras pessoas. Lembrando que Karakura é uma das regiões mais protegidas espiritualmente, porque lá tem uma densidade muito grande. Então vários Shinigamis vão praticar lá. Inclusive a 13ª divisão. Acho que a 13ª divisão, a função dela é proteger Karakura. Se não for a 13ª, é a 11ª, tá? A função deles é proteger Karakura. Então você tem uma divisão especificamente só para isso. Ou seja, Karakura é uma cidade muito bem protegida. E não tem por que o Urahara ou o Ishin fazer alguma coisa. Primeiro que o Ishin... Cara, ele é humano. É, 13ª, né? Ele é humano, nesse ponto da história. E o Urahara, ele, entre aspas, está fazendo alguma coisa, né? Ele é um contrabandista da Soul Society. Ele não pode se revelar também. Porque a partir do momento que o Urahara se revelar, a Soul Society vai encher o saco dele, querer prender ele de novo, tudo mais. Então o Urahara não pode, criar uma redoma especial na casa do Ichigo, porque senão isso só vai atrair a atenção da Soul Society pra eles e pro Urahara também. Então não, o Urahara não pode fazer nada nessa situação. O que ele faz é contrabandear produto pra ajudar os Shinigamis que estão lá em alguma situação de estresse. E não precisa, cara. A mesma pergunta é: você não faz nada pra se proteger ou proteger as pessoas em volta de você em geral. Quem faz isso é a polícia. Por mais que eu acho que você deveria ter alguma forma de proteger a sua família de, né, de alguma maldade que acontecesse na rua ou na sua casa. Mas você não faz. Então, cobrar isso desses personagens, sendo que já tem a polícia espiritual do mundo, uma divisão inteira só pra esse ambiente, e um histórico de nada disso aconteceu, porque os Hollows só saem de controle em Karakura nessa época ali, desde o Ichigo nascer até aqui, são 15 anos, onde nada acontece. Nada acontece em 15 anos, tá? Começa a acontecer porque a pressão espiritual do Ichigo começa a sair de controle, né? E no próprio final do primeiro capítulo, o Urahara aparece. Ele que vai lá ver a situação, o que tá rolando e tudo mais, falar com a Rukia, inclusive. Então ele também não tava, tipo, fumando maconha lá na lojinha dele, como muitos imaginam. Ele foi ver o que aconteceu. Mas a Reatsu desse rolo é tão baixa, mas tão baixa, que provavelmente nem o Urahara sentiu a Reatsu desse rolo. Então, assim, isso não é um furo. De forma alguma, essa parte do Ishin do Urahara. Uma das 13 divisões de família nobre rica das galáxias. E, logicamente, ele sabia que o Ichigo possuiria muito poder Shinigami ou Quincy, já que ele sabia lidar com essas coisas, já que o Ishin era um capitão Shinigami e a mãe do Ichigo era uma Quincy de sangue nobre. E isso ainda piora muito, pois no arco Everything About the Rain, vimos que Ishin e o Urahara já se conheciam. E o Ishin aparece no primeiro capítulo. Você virar a página, na última página é em branco, né? Mas ela tá em branco e embaixo tem um desenho do Urahara chegando. Há muito tempo. Posso mostrar, né? Mais fácil. Os caras, mano. O cara dá @narrativano e desafia. Aí, mano. Eu só tô vendo porque mandaram, né? Senão não ia tá vendo também não, eu, hein, porra. Tá achando que é a casa da mãe Joana, garai? E não é da edição... Não é da edição física não, tá? Isso aqui é do capítulo 1 mesmo. Tava na Shonen Jump e tal, não é extra. Aqui, ó. Olha quem chegou.
Provavelmente quem já estava vendo há muito tempo o que estava acontecendo, né? Vendo que eles estavam lidando com aquilo e tal, o Urahara não se intrometeu. Mas tá aqui. E aí? Urahara, capítulo 1. Seu argumento foi refutado. De várias formas, né? Mas se chamou pro X1, cara, vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar agora. Veio falar de furo e tal. O Urahara provavelmente falou que o Aizen estava por trás de tudo para o Ishin. Então o Ishin estava sem poderes, sabendo que o Aizen já estava de olho nele por algum... Não, a gente não sabe. O Aizen não estava de olho no Ishin. E o Urahara... O que o Urahara sabe é que o Aizen estava fazendo o processo de holoficação. O Urahara não vê o White em Karakura. O Urahara vê os Vizards. Aí o que acontece é... O Urahara vê a Masaki com a infecção ali. Depois, né, dos acontecimentos. Então ele pode falar, cara, de fato, ó, o Aizen tava mexendo com o Hollow. Isso aí pode ser um experimento. Mas nada garante que o Hollow que estava nela era um experimento também. Tipo, não tem como o cara falar, é um experimento. Porque o que estava acontecendo ali era o suicídio da alma. Isso acontece com qualquer Hollow que ataca o Shinigami. Um Quincy. O Quincy entra em processo de suicídio da alma. E aí o que o Urahara fez foi impedir o suicídio da alma. Tanto é que o Ishin não vê o Aizen. O Aizen ataca pelas costas do Ishin. E aí o Ishin protege a Masaki tem um problema, eles vão pro Urahara, o Ryuken e o Ishin vão pro Urahara com a Masaki e fala que ela foi atacada por um Hollow. Até aí, pro Urahara pode ser um Hollow qualquer. Então, nada vê uma coisa com a outra. Mas supondo que, beleza, vamos falar, o Urahara é safado, o Urahara é inteligente. Fala, caraca, a Quincy foi atacada por um Hollow. Será que eu vou fazer um experimento aqui com as partículas espirituais do Hollow? Nem sei se dá pra fazer isso, pra identificar se ele é um Hollow artificial ou não. Aí beleza, ele é um Hollow artificial. O Aizen estava fazendo Hollows artificiais. Esse Hollow artificial que atacou a Masaki foi criado pelo Aizen. Mas disso pra ele atacou a Masaki de propósito, não faz o mínimo de sentido. Até porque ele não atacou a Masaki de propósito. O White estava solto pra ver o que ia acontecer. O Ishin aparece, o Tolkien fala, chefe, vou matar o cara porque ele tá atrapalhando o experimento. E o Aizen fala, não, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer. Então tudo isso não foi planejado. Tudo isso foi uma série de consequências que foram rolando da aleatoriedade do comportamento do Hollow. Exatamente, quando curou a Masaki teve que curar rápido, né? Não pôde ficar vendo o que ia acontecer. Teve que curar pra ela não morrer ali na hora. Então, o White atacar o Ishin e atacar a Masaki não foi plano do Aizen. O Ichigo aqui não foi plano do Aizen. Nem o Aizen sabia que isso ia acontecer. Só que depois que ele vê que ela sobrevive e que o Ichigo nasce, ele fica interessado no Ichigo. Esse cara nasceu com o Hollow dentro dele. Só que o Urahara não sabe de nada disso, pô. De onde que o cara tirou aqui? Isso, esse argumento que não faz muito sentido. Provavelmente falou que o Aizen estava por trás de tudo. Como ele ia falar se ele não sabia? Para o Ishin. Então o Ishin estava sem poderes, sabendo que o Aizen já estava... Não, o Ishin não estava sabendo sobre o Aizen. Porque não existe nenhuma ligação entre o Aizen e... que o Urahara viu a relação do Aizen, do Hollow e da Masaki. Ele nem sabia que o Aizen estava em Karakura. Ele sabia que o Aizen traiu a Soul Society. Mas ele nem sabia que ele estava em Karakura. De olho nele por algum motivo, talvez no Ichigo, e deixou a casa simplesmente desprotegida. E simplesmente o Aizen poderia entrar ali e matar todo mundo. Quem sabe raptar o Ichigo, matar as irmãs do Ichigo na hora que ele quisesse. E já que vimos que um Hollow quase... Mas novamente, igual foi dito, nada disso faz sentido. Porque ninguém sabe de onde veio o White. Era só um Hollow pra eles. Era só um Hollow que tava lá, muito poderoso. Não foi planejado do Aizen. Eles não estavam, caraca, o Aizen está atrás da gente. Ninguém sabia. O que o Urahara sabia
é que o Aizen é um traidor da Soul Society e que tá fazendo merda na Soul Society. Mexendo com roloficação e tudo mais. E ele foi expulso da Soul Society e teve que ficar escondido pra evitar problema. Mas ele continuou próximo do Shin. Tanto é que no primeiro capítulo o Urahara aparece. Então se tivesse um problema maior, como uma Heiatsu grande, o Urahara iria aparecer. Mas, pelo amor de Deus, Fishbone, como o cara mesmo falou no vídeo, ele é incrivelmente fraco. Ou seja, zero problema. Se matou as irmãs do Ichigo e o próprio Shin, e até mesmo a Rukia, era muito fácil pro Aizen simplesmente entrar ali O Aizen, mano. O negócio do Aizen não faz o mínimo sentido. e matar todo mundo. Então eles simplesmente deixaram a casa desprotegida, sem nenhum selo, sem nenhum Kidou. O Urahara não colocou nada lá. E exatamente, outro furo é o próprio Urahara não perceber nada de errado. Aí você pode falar, ah, mas ele olhou no celular e tava dando que estava tudo certo. Mano, estamos falando do Urahara, o personagem mais inteligente de Bleach. Vai me dizer que o Urahara, o mesmo Urahara que derrotou o Aizen, o mesmo Urahara que criou o Hogyoku, o mesmo Urahara que fundou o Instituto de Pesquisa da Soul Society, não colocou uma câmera de vigilância na casa do Ichigo ou qualquer coisa do tipo, um selo de alerta, um dispositivo, algo para proteger o Ichigo. O cara tava lá. Como ele tava lá? Pela Heiatsu, por um aparelho, não sei. Ele tava lá. Ichigo, o Shin, as irmãs do Ichigo. E aí eu te pergunto, se por Muito provavelmente, inclusive, ele deve ter chegado no momento que ele sentiu a Heiatsu da Rukia dar uma variada pelo ataque do Hollow, ele já deve ter ido pra lá. E ele ficou vendo isso acontecer. Muito provavelmente. Não posso garantir nada. Isso aqui é coisa que eu tô imaginando. por acaso o Ichigo não tivesse pegado o poder da Rukia, geral Não, ali. e é a mesma coisa. Por que o Urahara não tava cuidando da Masaki quando ela foi atacada pelo Grande Fisher? O Urahara virou babá de todo mundo? Outra porra. A Masaki era especial. Ela é uma Queen que sobreviveu ao suicídio da alma. E aí? Por que não tinha 5 câmeras em volta dela? E morreria? Isso é algo tenso se você parar para pensar. Outra coisa que é um furo de roteiro é o próprio Urahara ter contato com a Rukia. Afinal, no Turn Back the Pendulum, o Urahara não tinha sido considerado um traidor após o Aizen incriminá-lo. Então por que ele tá junto com a Rukia, ainda mais usando o nome que ele usava na Soul Society? Porque ele virou um contrabandista e todo mundo conhece ele, porra. Literalmente ele é um dos capitães mais famosos, como você mostrou. O que faria ele mudar de nome? Qual que seria a utilidade disso? Todo mundo conhece ele. O cara é uma das pessoas mais... Além de tudo, da aparência, tem a Heiatsu. O cara vê a Heiatsu dele e sente que a Heiatsu é do Urahara. Por que ele iria trocar de nome se você tem uma impressão digital gigante fluindo através do seu corpo? E sabe por que a Rukia tá aqui? A Rukia tá aqui porque ela cometeu um crime quase que inafiançável. O Aizen depois mudou pra execução, mas o crime que a Rukia aqui fez foi grave. E ela não conseguiu recuperar os poderes de volta. Aí ela fala, caralho, eu tô fodida. Se eu pedir ajuda pra Soul Society, eles vão ferrar comigo, porque eu cometi um crime. Eu quero então, primeiro, resolver essa situação e voltar pra Soul Society. O Urahara é um contrabandista. Ele vende produto pra Shinigamis que precisam de ajuda e querem essa ajuda por fora dos meios legais, né? Ou qualquer outro produto que seja, ele é um contrabandista. E a Rukia aqui, ela literalmente está foragida da Soul Society. Ela, além de ter passado o poder, ela não está retornando na hora que era para retornar. E tá rejeitando ordens dos superiores. Isso aí está explicado no mangá. Está explicado no mangá. Exatamente. O que acontece no final do arco ali,
A Soul Society manda Shinigamis pra pegar a Rukia de volta. Fala, Rukia, por que caralho você não está voltando? Entendeu? Isso aqui não é um furo de roteiro, isso aqui é um furo do roteiro. Aí eu vou ter que pegar pesado que você chamou pro X1. Aí vai ter que aguentar. Isso é um furo de roteiro no seu vídeo. Da próxima vez, pesquise melhor. Isso fica pior, porque sabemos que Urahara tem uma loja chamada Urahara Shop. Ou seja, ele estava escondido, mas não estava escondido? Ele tava banido. Ele não tava escondido. Ele tava banido. Desde que ele ficasse na dele e não enchesse o saco da Soul Society, ele podia fazer lá o que quisesse. Ele foi banido da Soul Society. A Soul Society falou, cara, não vale a pena perseguir o Urahara. Deixa ele lá. Já é o suficiente. É a punição dele. Ele não pode mais retornar. Tanto é que, quando os personagens vão pra Soul Society, o Urahara bota a mãozinha dele ali e faz tch. Ele não consegue usar o Senkaimon. Ele cria para os Shinigamis passarem. Porque a Heiatsu dele tá banida. Ele só consegue ir pra lá com outro método de transporte, de mudança de Heiatsu. Entendeu? Então, o cara é só proibido de entrar no Soul Society. Ele foi banido. Você não pode banir mais. Só que ele não foi perseguido. Ele fica na tua e vai ficar por isso mesmo. Se ele der problema, vai ter dor de cabeça. É isso. Ou a Society tinha perdoado ele nessa época e eu não tô sabendo? Nenhum dos dois. É só você ler a história com cuidado. Até onde eu sei, não. E ainda vai ficar pior, porque a Rukia já ia ser executada por um crime que nem era tão grave. E aí imagina, pô Rukia, então você tava trabalhando com quem? Ah, eu tava trabalhando com o Urahara, o cara que foi acusado Mas ela não falou isso. de fazer experimentos hollows nos capitães e tenentes da Soul Society. Pô, se o Yamamoto soubesse disso, Yamamoto já ia cortar a cabeça dele na hora. Como assim? Tipo, vocês... Isso mostra que ele não soube disso. Porque a Rukia não falou que estava envolvida com o Urahara. Tem que concordar que isso não faz sentido. Outro... O que não faz sentido? Ela não falou que estava mexendo com o Urahara. Logo, ninguém ficou sabendo que ela estava mexendo com o Urahara. Logo, isso não foi adicionado nos crimes. Fora que, independente do que tivesse sido adicionado no crime ou não, não era para ela ser executada. Porque eles iam falar, olha, ela passou poder para o humano, mas foi por causa dessa situação aqui, que dentro das leis da Soul Society é um crime, mas você não é executado. O negócio é que o Aizen já tinha matado toda a Central 46 para poder executar a Rukia, para ele conseguir usar a Sogyuko? Não lembro o nome agora. A espada da Fênix lá pra matar a Rukia, pulverizar e só deixar a Hogyuko. Você quer saber? Não é um furo, mas é uma questão muito estranha, né? Por que o Aizen precisava disso? Pra pegar a Hogyuko? Se ele só meteu o mãozão lá e pegou. Isso é uma questão interessante, pô. furo de roteiro foi o Urahara aparecer após a derrota do Ichigo versus o Byakuya. Pois pensa bem, se o Renji ou o Byakuya simplesmente arrancasse a cabeça do Ichigo fora. Eu adoro esses argumentos, né? Cara, essa imagem já é o suficiente de novo. De novo! Você está percebendo que o Urahara está observando? Vamos lá, vamos para o capítulo... O capítulo contra o menos grande. O capítulo contra o menos grande é o 60. 75 é Soul Society já. Isso aqui é treinamento. Então é o 50. 55, vamos ver 55. Não, poxa, caraca, já. Então foi no 30. Foi no 30? Era o meu chute inicial, mas parecia tão longe. Cadê? Não, é no 40, pô. Tá ali no meio, na meioca. Capítulo 40. Contra o 41. 41 é da Orihime. Então, caramba, do Ishida é tão rápido assim? 45, como acontece. Aqui tá o Ishida, beleza, beleza, beleza. Show, aqui mesmo. Olha só, que curioso. Quando o Urahara vai ajudar o Ichigo a derrotar o Menos Grande, quando o Menos Grande aparece e deixa todo mundo com medo, a Rukia quer ajudar. Quer falar, meu Deus, isso vai ser um grande problema, socorro, precisamos ajudar o Ichigo e tal. Sabe o que o Urahara faz? Cadê? A Rukia, ai meu Deus,
socorro, não sei o que, tá lá, precisamos salvar o bicho. Ele comeu o Hollow, socorro. Olha o que o Urahara faz. Se move, Urahara! Aqui, ó. A gente precisa parar ele, o Ichigo não consegue vencer aquilo. Aí o Urahara fala, eu não posso fazer isso. Me desculpa, senhorita Kotick. Assista quieta. Essa batalha é necessária. Aqui é uma magia de restrição. O meu corpo, ele não pode... Aí, pra você e pra ele. Tá vendo aqui? A batalha é necessária. Você... Como você falou, o Urahara é um cara foda, né? O Urahara sabe do Ichigo. E o Urahara, assim que ele viu que o Ichigo pegou poderes Shinigamis, né? Ele viu que aconteceu alguma coisa, ele se moveu. E desde então, ele está ajudando o Ichigo a evoluir. Ninguém ia arrancar a cabeça de ninguém aqui. Porque no momento que o Ichigo realmente estivesse com perigo de vida, ele já estava lá. Assim como ele já estava lá aqui. O personagem aparecer exatamente no momento que depois da situação, quando a gente vê o personagem impedindo os outros de ajudarem pra ver a evolução do personagem, do protagonista, dizendo que a batalha é necessária, que ele precisa passar por perrengue, que ele precisa quase morrer, que ele precisa vencer, e que durante o treinamento Hollow dele, todo mundo fala, meu Deus, vai dar errado. O Urahara fala, não vai dar. Ele tá virando Hollow, a transformação dele de Hollow. O Urahara fala, a transformação dele de Hollow é diferente da transformação de Hollow normal. A gente vê capítulos antes como é que é a transformação de Hollow normal com o cara do hospital. Parece que ele tava manipulando alguma coisa, né, cara? Nunca foi explicado porque a Rukia está com a Rugyoko. A Rukia tá com a Rugyoko desde antes dela vir pra Karakura no primeiro episódio. A Rukia ganhou a Rugyoko antes do capítulo 1, durante uma missão em Karakura. Ela vai pra Karakura, alguma coisa acontece, ela volta pra Soul Society, ela não tem memórias do que aconteceu. Isso tem no capítulo, que tá na edição física. Não sei se tem no Bleach Remix, mas no Bleach clássico tem. E ela aí pergunta, como é que foi a missão? Ela, não lembro, mas eu tô com um pouco de dor de cabeça. Aí a Rukia, tá tudo bem? Você bateu a cabeça? Ela, cara, não sei, mas você não dor, tá passando já e tal. Aí não, vai no médico. Ela, não precisa não. Então a Urahara bota a Rugyoko na Rukia antes do capítulo 1. Não é aqui. O povo acha que é aqui. Não, a Rugyoko estava no Gigai. Não, a Rugyoko não estava no Gigai. O Gigai serve pra já unificar a Rugyoko com o corpo dela. A Rugyoko estava nela antes. Isso foi explicado no mangá? Sim, isso foi explicado no mangá. Inclusive o Aizen fala lá no precipício que o Urahara botou a Rugyoko na Rukia antes dela ir para Karakura. Nessa missão aqui, né? E ele manipulou e fez com que a Rukia... Ele já dominava a Central 46, né? E ele mandou a Rukia se encontrar com o Ichigo pra ver se ele ia conseguir ter algum tipo de ressonância da Rugyoko com o Ichigo, com as situações, né? Ele tava testando o que ele ia conseguir fazer com a Rugyoko, porque ele não tinha encontrado um método de tirar a Rugyoko ainda da Rukia. Essa conversa ali no precipício, depois que ele tira a Rugyoko da Rukia. E também tem um capítulo que mostra, antes do capítulo 1, a saída da Rukia a Karakura. Lembrando que existem duas Rugyokos, tá? A Rugyoko do Aizen e a Rugyoko do Urahara. Furo de roteiro foi o Urahara aparecer após a derrota do Ichigo versus o Byakuya. Pois pensa bem, se o Renji ou o Byakuya simplesmente arrancasse a cabeça do Ichigo fora, acabou o anime e sobe... Já foi refutado, né? As letrinhas. Esquece Bleach, acabou Bleach. Se o Byakuya acertasse o coração do Ichigo ali... Não mostra ainda, mostra ela só falando, isso que eu falei. Mostra a Rukia falando que ela foi, mostra os subtenentes, né? Da 13ª divisão, falando com a Rukia que ela voltou da missão e tudo mais, ela fala que tá com dor de cabeça e tudo mais. Não mostra o que aconteceu. A gente só sabe que ela foi e perdeu a memória.
cortasse o pescoço dele, acabou o Bleach. Aí vem Urahara com um chapéuzinho. Meu Deus do céu. Narrativano, quero ver você me refutar. Me Cara. refute, Narrativano. Outra Pô, cara. Pô, meu brother. Tá precisando estudar mais com biologia, hein? coisa que pode ser considerada furo de roteiro é que o pai do Shigo, o Urahara, e a Yoruichi não falam sobre os 13 capitães da Soul Society quando o Shigo e os amigos vão resgatar a Rukia. Pois pensa bem, 5 amigos estão indo para a Sociedade das Almas para lutar contra fucking sei lá quantas pessoas tem na Soul Society, mas no mínimo 13 capitães, sei lá, 20 oficiais, um monte de Shinigamis de classe baixa, e vai lá Shigo e seus aliados 5 candango contra uns 50 Shinigamis pica das galáxias, e eles não... Lembrando que não era pra eles enfrentarem os capitães, né? Era só pra eles salvarem a Rukia e irem embora. Esse era o plano inicial. Só que, além do tempo ter sido dilatado dentro do caminho que eles estavam passando, dá errado o controle de Reiatsu deles com o canhão da Kukaku. E quem vai resolver mesmo a situação eram os aliados do Urahara. Era a Kukaku e Yoruichi, que ia resolver as coisas, né? Basicamente. Tanto é que a Kukaku chega lá com os 4 guardiões dos portões durante o momento da execução. Depois da execução, né? Dela ter sido salva. Só que o plano todo deu errado. Agora você pode falar. Poderia ter tido um briefing onde todo mundo sentou lá e o Urahara fez uma mega exposição pro leitor de como funciona a Soul Society. Poderia. Se fosse na vida real, provavelmente poderia. Seria assim. É uma história, né? Se você for julgar histórias por esse tipo de argumento, todas as histórias são um furo ambulante. Todas. Não existe exceção. O ponto é, não era pra eles lutarem. Era pra salvar a Rukia em uma missão stealth com a ajuda da Yoruichi e da Kukaku. Inclusive, era pra eles estarem juntos. Não era pra eles terem sido separados. E a Yoruichi, que era o caminho. A Yoruichi ali ia resolver tudo. não traçam um plano, o Urahara, a Yoruichi e o Ishin, que já foram capitães, não passam nenhuma informação que se preze, tipo assim, oi Chico, tá ligado pra onde você vai? Tipo assim, tem 13 fucking capitães lá. Mas isso não é furo também, né? Você pode dizer que é um mau planejamento, mas isso não é um furo. Podem matar todos seus Senão amigos. tá igual o Linkzinho falando que tudo em Naruto é furo. Aí eu falo, Linkzinho, mas que porra é essa, Linkzinho? Não é furo não, pô. Você pode falar que você não gosta, foi mal planejado. O personagem dentro do mundo foi burro. Mas não é um furo. Com um golpe, talvez até você, mas a gente não vai falar nada. E outra coisa que não faz sentido nisso é porque o Ishin não... Não, mas assim, todos eles sabiam que poderiam ir na Soul Society e morrer instantaneamente. O Urahara faz questão de falar isso com todos eles. Olha só, se você entrar lá, tu vai morrer. Tem certeza que você quer ir? Os pivetes falam sim. Comentou que era um Shinigami ou algo do tipo, porque isso poderia ajudar muito o... Literalmente o personagem fala: vocês vão morrer se vocês forem. Tem certeza que vocês querem ir? É uma missão suicida, eles falam assim. O único motivo dele não ter contado nesse momento foi pra ter revelação no futuro, que foi maneira e tal. O quê? Algo do tipo, porque isso poderia... até você, mas a gente não vai falar nada. E outra coisa que não faz sentido nisso é porque o Ishin não contou que era um Shinigami ou algo do tipo, porque isso poderia ajudar muito o Shigo. O único motivo dele não ter contado nesse momento foi pra ter revelação no futuro, que foi... Por que o Ishin não contou pro Ichigo que ele era um Shinigami? Porque quando o Ichigo encontra com o pai dele, Shinigami, e o pai dele fala: filhão, tenho que te contar uma coisa. O Ichigo fala: não fala. No momento certo você me fala, pai. Aí o Ishin fala: beleza. Aí depois o Ichigo, ele vai querer saber: pai, tô pronto, me conta.
que o pai dele tem que contar? E onde que isso é furo? Você pode discordar da abordagem do personagem, mas onde que isso é um furo? É furo de roteiro a Yoruichi não falar pro Ichigo que ela não era só um gato antes de entrar na Soul Society. É furo de roteiro a Yoruichi falar que não tinha um irmão pro Ichigo. Tipo, o pai do Ichigo falou: não quero contar que eu sou um Shinigami pro Ichigo. Não acho que vai ser bom. Não quero. Primeiro, o pai do Ichigo nem queria que o Ichigo se envolvesse com essas coisas, né? O Ishin não queria que o Ichigo se envolvesse com essas coisas. Mas agora que ele se envolveu. Imagina. Tu tem que. Tu tá decidido aí numa missão muito, muito doida. Aí chega seu pai e fala: filho, sua vida é uma mentira. Eu acho que não daria muito certo, não. Ele pega um amuleto especial que protege ele, inclusive, um amuleto mágico. Segundo, durante a história toda, antes disso, o Ishin vai dando umas dicas estranhas de que ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. E o próprio Ichigo, se eu não me engano, na história sente que o Ishin sabe das coisas, mas ele prefere deixar o filho ser independente. Pro Falamax não existe independência, né? O filho é subordinado ao pai e o pai tem que abrir as pernas pro filho também e falar tudo. Pô, como assim? Cara, realmente, ultimamente furo de roteiro é tipo a discorda do personagem, logo furo de roteiro. Tipo, é condizente com a personalidade do personagem? Sim. Tipo, cria alguma incongruência na história? Não. Então não é furo de roteiro, porra. Ele tá perguntando sobre o Ishin não falar pro Ichigo que ele era um Shinigami. Em geral, não tem uma explicação. Mas mais pra frente, quando o Ishin se revela pro Ichigo, o Ichigo diz: se você não contou antes, você tem seus motivos. Quando estiver pronto, você pode me contar. É o que eu falo. É o que eu falei, eu acabei de falar. Exatamente. Completamente coerente com o personagem. Então isso não é um furo. Furo seria se o personagem começasse a agir de uma forma que não tem nada a ver com o personagem pra ser. E pra falar uns negócios que não ajuda a história em forma nenhuma. Você pode falar que é até mal escrita, nem furo necessariamente, né? Furo são coisas da história que se contradizem. Isso não é contradição. Isso é o Ishin sendo o Ishin. Foi maneira e tal, mas se você parar pra pensar, não faz sentido, pô. Teu filho tá indo pra Sociedade das Almas, onde você viveu, e você é de uma família nobre, e você não fala Ex-família nobre. nada. Pô, então, essa aqui ó, é o mapa da Sociedade das Almas. Tem um lugar lá que tem o nosso clã, Chico. Talvez o pessoal lá possa te ajudar. Mas não. Primeiro, fala Max. Se você tivesse lido com um pouco mais de atenção, você ia perceber que as pessoas nem sabem que o Ishin tá vivo. Já começa por aí. A Kukaku não sabe que o Ishin tá vivo. O Ganju não sabe que o Ishin tá vivo. Nesse ponto da história. O Ishin abandonou a família dele para cuidar de uma estranha. Se você conhece como o japonês é, tu deve saber que o Ishin deve falar: eu não posso pedir nada, porque eu abandonei a minha família para cuidar de uma mulher que eu nunca vi na vida. Então, a família pode ajudar e tal. Não só ela pode, como ela ajudou. Porque o Urahara, junto da Yoruichi, vão falar com a Kukaku e com o Ganju, que ajudam eles. Provavelmente a Kukaku ia dar uma porrada no Ichigo por ser filho, exatamente. Do Ishin. Então, assim, o que você falou não faz o mínimo de sentido, meu mano. Primeiro, o Ishin tá morto pros caras. Segundo, o Ishin sente que de forma alguma ele pode pedir alguma coisa. Terceiro, ele respeita o filho dele e fala: se meu filho quer sacrificar a vida dele pra fazer o que ele acha certo, eu não posso falar nada. Porque eu fiz a mesma coisa. Porra, se isso não é boa escrita, eu não sei o que é. Uma família nobre e você não fala nada. Pô, então, essa aqui ó, é o mapa da Sociedade das Almas. Tem um lugar lá que tem o nosso clã, Chico. Talvez o pessoal lá possa te ajudar. Mas não, eles simplesmente caem na Sociedade das Almas e seja o que Deus quiser, filho. É cada um pra um lado, o Chad é derrotado. É porque dá tudo errado, né? E todos eles foram lá sabendo que podem morrer instantaneamente assim que pisassem lá. Shigo luta contra o Randy, contra o Ikako. E outro furo de roteiro, ainda sobre esse momento da Soul Society. Se falar que a luta com o Zaraki é furo de roteiro, já sei que é leigo. Quantidade de gente que fala dessa luta, pelo amor de Deus. Os caras não leram Bleach. Não leram. Nem viram anime.
Que os Shinigamis não encontram os amigos do Ichigo logo de cara. Mano, pensa o seguinte, eles foram lá invadir a Sociedade das Almas. No momento que eles caíram ali, eram pra eles ficarem cercados por um monte de Shinigamis, que os caras são treinados 100 anos, 300 anos. E Os Shinigamis da Foot Soldier não são nada demais. São uns randoms. Os Shinigamis que são realmente perigosos é tenente pra cima. E alguns de terceiro City, né? Third City. E no máximo quarta posição do Yumitika. A maioria deles é soldadinho. E sim, eles são encurralados várias vezes por vários soldados. E sim, eles têm que enfrentar até terceira posição com o cara dos Kamaitachi, que o Ishida enfrenta. E pra piorar, as lutas do Ichigo sempre acontecem um contra um, e nesse momento você reparou que tudo fica deserto? Quando ele luta com o Ikkaku, Tava junto com o Yumitika, eles saem fugindo com o Ganju usando o Seppa pra abrir buracos na parede. E cada um vai pra uma direção diferente, eles começam a entrar no meio do labirinto que eles estão. ninguém aparece, ou aparece uma ou duas pessoas, era pra aparecer umas 20. Quando ele luta contra o Renji, o local tá deserto, e o pessoal lá sente Reatsu. Então ninguém aparece, nenhum capitão, nenhum outro tenente, ninguém aparece. E pra... Aqui eu posso dar o braço a torcer e falar, pô, eles estão numa área muito grande, fazendo muito barulho, e nenhum Shinigami aparece pra ajudar, pra monitorar, pra fazer coisa. O departamento de assassinato não aparece pra assassinar o Ichigo, nem nada do tipo. Pode dizer que realmente é uma incongruência, pode dizer um furo de roteiro. Acho que aqui eu daria pra falar que é um furo de roteiro de fato. Mas lembrando quando o Ichigo ele é perseguido por várias pessoas, e é assim que ele conhece o Hanataro. Ele pega o Hanataro de refém, né? Ele e o Ganju. Eles vão ter que fugir até pro esgoto, porque tá todo mundo perseguindo eles. Então não é assim também não, tipo, não aparece ninguém. Eles tiveram que fugir de várias pessoas. Assim que eles conhecem o Hanataro, pô. Mas em alguns momentos tem essas lutas 1x1. Mas é igual o Durek falou aqui, então todo shonen só tem furo. Porque só tem x1. Pois é. Todo shonen é um furo de roteiro ambulante, que só tem um x1. Mas o Ranger era o único que sabia onde o Ichigo estava indo. Mesmo que os outros escutassem a luta, levaria tempo para chegar nela. Ô Agni, eu entendo que você esteja tentando defender, mas qualquer capitão chegava aqui em 15 segundos. Ainda mais sentindo a Reatsu do Ichigo na luta. E a Reatsu do Ranger. E todo mundo ficou afastado. Supondo a bota que metade dos capitães não estavam próximo da região. Tipo, o Byakuya tava na casa dele, longe pra cacete. Bota assim. Mas mesmo assim, era pra alguém aparecer aqui. Era pra alguém relevante aparecer aqui. Então isso aqui são as conveniências de shonen. Sabe por que não é um furo necessariamente? Porque todo shonen pode fazer isso no sentido de arranjar desculpas plausíveis dentro do mundo para o que os personagens estavam fazendo. Pode ter um SBS da vida, que alguém pergunta, Kubo, por que ninguém apareceu nessa luta? Aí o Kubo fala, o Zaraki correu para a direção oposta porque ele é burro. Ele tem essa questão de ele corre para longe, né? Ele é tipo Zoro. O Byakuya tinha ido para casa dele nesse momento para verificar os documentos da prisão. O Kitaki tá doente. O Kyoraku sentiu a Reatsu, achou que era problema demais, deixou pra lá. O Gin tava fazendo uma traição junto com o Aizen. O Tousen também. O Komamura foi pra outra direção, tava perseguindo outro fugitivo porque ele sentiu a Reatsu do Renji e o Renji já tava lá. Entendeu? O autor ele conseguiria fazer isso. Não ter isso atrapalha a história? A história em si não. Atrapalha a congruência de um mundo ultra realista? Sim, atrapalha a congruência de um mundo ultra realista. Só que eu acho que é uma ouro de tolo, né? É você perseguir alguma coisa que a história não se propõe a ser. Você não vai conseguir consumir nenhum desenho shonen, nem sem nem, ou qualquer coisa do tipo, se você for por esse tipo de abordagem.
Porque são aquelas conveniências de história. Sejam conveniências omitidas ou conveniências explicadas. E aí também tem a desculpa que aconteceu também na própria série, né? Que o Cinderelli falou que os capitães não foram porque eles subestimavam os Hyokkas, os invasores, né? Mas se eu não me engano foi a ordem do Yamamoto que todo mundo fosse atrás deles. Mais o que muda o plano de geral é a morte do Aizen. Então assim, de qualquer forma, nem foi abordado na história. Tipo, fica solto. Furo é se, por exemplo, tivesse falado que os capitães estavam chegando. Aí tem essa luta toda e nenhum capitão aparece. E nunca mais nada disso é dito. Isso seria um furo, porque, pô, pera aí. De acordo com o que a gente sabe, os capitães são poderosos assim, assim, assado, não ter aparecido não faz esse sentido. Entendeu? Piorar na luta contra o Zaraki, onde o Ichigo aparece. Ah, não, porra. O cara falou que vê meus vídeos, que vê as lives. Dá esse argumento, porra, fala, Max. Você está querendo invocar o Dark Narras. Aparentemente, estava com uma Reatsu nível capitão. 2 capitães estavam lutando, o Ichigo e o Zaraki. E mesmo assim ninguém apareceu. Os caras usam chum. Não tá falando da luta, tá falando do... Isso aqui, não, mesma coisa. Permaneço... Isso aqui é de fatal, os caras estão estourando o Reatsu pra puta que pariu e tal. É a mesma coisa que a gente acabou de falar. Eu acho que é válido reclamar disso no ponto de vista de verossimilhança de uma história. Eu acho que sim. É válido. Vai dar em algum lugar? Não vai dar em algum lugar. Atrapalha a história? Não atrapalha a história. Eu duvido que o cara tava lendo isso aqui e reclamou disso na hora. Nossa, que história merda. Cadê os capitães aparecendo? Eu acho que tipo, o cara discutiu isso na internet e achou legal. Igual todo mundo, quando a gente tava discutindo na internet. Caraca, esse erro. Porque falar de erro dá muito mais hype do que falar de acerto. E manteve isso na cabeça. E que, de fato, eu nunca tinha pensado nesse quesito. E olha que eu penso muito de Bleach. E realmente, é uma incongruência. Só que é caçar pelo e ovo. Ok, é uma incongruência, beleza. Puro. Alguns vão considerar, outros não. Eu tô no meio termo aí sobre isso. Mas caramba, imagina Lechonen com essa cabeça, cara. Tipo, não que eles tenham essa cabeça, mas a cabeça de quem realmente foca nisso como um negócio que atrapalha, sabe? Super rápido, um monte de gente se move muito rápido. Aqui, ó, durante esse arco, a Soul Society passou a ter muitos problemas internos, é verdade. Principalmente com o assassinato de um capitão, é verdade. Então acho plausível o alto escalão ter ficado ocupado com outros assuntos além da invasão. Pode ser verdade. Mas a história nem se dá o trabalho de abordar esse tipo de coisa, o que abre espaço para dúvidas válidas de uma pessoa falar, ué, cadê os capitães? Né? Então eu acho sim que é um questionamento válido. Tipo, o que o cara falou de besteira, eu vou apontar e falar, o cara falou besteira. O cara falou que tem sentido, eu vou falar, pô, isso aqui tem sentido. Então, eu penso nisso por conta de RPG. É igual aquela situação lá do Gojo lutando contra o jogo e a Hanabi no metrô, com um monte de gente morrendo de forma mais apática. Como assim? Tá falando disso? Não entendi. De não ter aparecido ninguém? De ninguém ter sentido o poder deles? Rápido lá e ninguém apareceu. Como assim, mano? Parada essa, Titicuco. Agora vamos falar sobre a Unohana. Temos um furo de roteiro aqui sobre a Unohana bem grave. No arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, vimos que a Unohana tem uma Bankai. E essa Bankai possui tantos poderes destrutivos quanto regenerativos. E aí fica a minha pergunta. Por que no arco do Ecomundo a Unohana não usou sua Bankai para curar? Ô, maninho. Ô, maninho. Recomendo o react, tá? Recomendo assistir o vídeo. Esse vídeo fala tudo da personagem. Fala tudo da personagem. Fora que, né? Como o Cinderelli falou, a Bankai da Unohana mata os outros e cura ela. Não faz sentido ela usar a Bankai dela pra curar os outros. Não é assim que a Bankai dela funciona. O que cura os outros é a Shikai. A Bankai cura ela. Fora que tem todo o quesito de, a partir do momento que ela usava a Bankai, ela iria liberar quem ela era antigamente. No vídeo eu explico tudo isso com muito mais detalhe, carinho, cuidado. Vocês vão poder ver aí com 24 minutos de cinema esse vídeo aí.
Mas a Bankai dela não cura. O que você tá falando que a Bankai dela cura, mano? Bankai. E essa Bankai possui tanto Cura ela, não o outro. os poderes destrutivos quanto regenerativos. E aí fica a minha Regenerativo pra ela, exatamente. pergunta: por que no arco do Ecomundo a Unohana não usou sua Bankai para curar todo mundo ali Porque a Bankai dela não cura. e eles irem rápido para lutar contra o Aizen? Me Ô, doidão. diga, alguém me explique porque ela não Tá explicado, porque a Bankai dela não cura. De onde você tirou isso? Cura ela, não os outros. poderia ter usado a Bankai ali um minutinho, pá, curou todo mundo e Vamos tirar toda a questão de todo o resto da personalidade dela, de como ela é uma maluca psicopata, de como essa Bankai ia liberar a fera de novo, de como, a partir do momento que ela virasse essa pessoa de novo, nada ia continuar como era antes. Joga tudo isso no lixo. A Bankai dela não cura os outros. A Bankai dela mata os outros. E aí, bora bater no Aizen. É um furo de roteiro usado pra ela não aparecer na guerra. E ainda falando de Bankai... Não, primeiro que não seria furo. Seria conveniência. São duas coisas diferentes. São duas coisas completamente diferentes. Conveniência de roteiro, você pode falar, caramba, o Aizen planejou tudo e tal. Você pode falar, pô, bem conveniente. Aí, de fato, o Aizen fala, eu planejei pra deixar o Zaraki e o Nohana no Ecomundo porque eles são muito problemáticos, eu não quero lidar com isso. O Aizen fala isso. Você pode falar, caramba, o plano dele é sempre conveniente, sempre tem tudo, sei o que e tal. Mas furo não é, né? Porra. Por que o Sasakibe não... É fora que se ela usasse a Bankai, ia todo mundo morrer, né? Tipo, o Nohana, Minazuki, todo mundo derretendo. Ah! Tudo bem que não tá confirmado que o povo derrete, né? Mas eu sou do time que acha que derrete. Todo mundo derretendo no ácido dela lá, no sangue corrupto do todas as coisas têm um fim. É o nome da Bankai dela, né? Uma coisa é ela estar no Ecomundo e não ir pra guerra. Outra coisa é ela não usar a Bankai como justificativa pra isso rolar. Pois é. Tipo, fora que ela corre pra guerra depois, né? E aí ela fica curando o povo. E ela que salva a Hiyori. Não usa Bankai nem na Guerra de Karakura e nem em nenhum outro momento da obra, só na guerra final, quando ele é morto. Não faz sentido, correto? Outro furo de roteiro é Sasakibe nem luta, mano. Sasakibe só se fode na história, mano. Eu nem vou falar nada de Sasakibe, coitado. Sasakibe é foda. Sasakibe é foda, mas... Porém, todavia, entretanto... Mano, é bom demais esse clipe. Mano, esse clipe é bom demais! É muito bom, cara. Ô, louco, bicho! Aí sim, rapaz! Caralho! Emocionante. Aí sim, rapaz! Sasakibe! Sasakibe! Fala dele, mano. Bom demais, bom demais. Nossa, que episódio bom. morto. Não faz sentido, correto? Outro furo de roteiro é o Toshiro Hitsugaya não reconhecer o Ishin. Saiu, o Kubo já falou sobre, né? Eu concordo que foi muito mal trabalhado. Mas o Kubo falou duas coisas, né? Primeiro, é incompreensível para um Shinigami deixar de ser Shinigami e virar humano. Fora que o Ishin envelheceu pra caralho, né? Ele envelheceu igual humano. O Kubo falou que é basicamente uma coisa alienígena pra um Shinigami ver isso. Tipo, ele vai ver a pessoa e fala, não, ele se parece, não é a pessoa. E segundo que quando o Hitsugaya percebeu que era ele de fato, ele falou, cara, se ele não falou nada com a gente, é porque ele não queria. E eu não vou encher o saco dele. Então, o Kubo já respondeu sobre isso, mas eu acho sim que foi mal trabalhado. Era pra ter um diálogozinho do pensamento do Hitsugaya sobre isso. Era pra ter. Era pro Hitsugaya pensar essa Reiatsu 3 pontinhos. Era pra ele pensar, pera, ele é 3 pontinhos. Era pra ter isso. Era pra ter isso. Ué, ele reconhece, mas não é dito no anime? Eu não lembro disso no mangá, não. Sindrolis, você lembra disso no mangá? O Sindrolis também é um dos mestres da cubologia. Só que ele não tem canal no YouTube, mas ele é brabo. Então... E no arco dos Fullbringers também era pro Hitsugaya ter comentado alguma coisa também. Então essa aí eu nem reclamo não. Apesar de que dentro do mundo, se o que importa pra furo é justificativa, tá aí a justificativa do autor. O Hitsugaya olhou e falou, cara, não é. Aí quando viu o que era, ele falou, mano, se ele não veio falar com a gente, é pra ficar quieto.
Não vou encher o saco dele. Pro caso da Rukia, ele não reconheceu por conta de ser inconcebível a possibilidade. Assim, a Rukia, é isso, né? A Rukia que falou, não, isso aqui não existe. Já o Toshiro e a Hangiko meio que perceberam, mas deixaram isso passar. O máximo que a gente vê na obra sobre é a fala do Hitsugaya quando ele vai embora. No mangá não tem. Tem essa fala do Kubo no Clube Outside. Tem a fala no anime, então? O cara falou que tem no anime o Hitsugaya comentando um negócio por cima. Pois quando o Aí sumiu o negócio. Vou botar de novo. Mas se a questão é a explicação, tá aí a explicação. Eu não gosto. Eu acho que tinha que ser trabalhado na obra. Melhor do que foi. Hitsugaya passa um tempo do mundo humano, ele não reconhece o seu capitão, que era o Isshin Shiba. Outro furo de roteiro é no arco Fullbringer, mais especificamente no final, pois o Isshin e o Urahara Fala do anime? Fala no anime mesmo ou não? Não lembro. estão no momento... O anime de Bleach viu uma vez só e olha lá. Mais especificamente no final, pois o Isshin e o Urahara estão no momento que o Ichigo recupera seus poderes e depois eles simplesmente desaparecem sem nenhum motivo aparente. Eles irem embora não é um motivo? Simplesmente estão no momento que o Ichigo recupera seus poderes e depois eles simplesmente desaparecem sem nenhum motivo Tipo, preciso de motivo pra ir embora. aparente. E não tem explicação que isso aconteceu. A explicação Ele foi embora, porra! Quando a gente tá no arco, a gente vê o Yamamoto falando, não vamos juntar Shinigamis com humanos. O problema dos Shinigamis é dos Shinigamis. E os humanos não precisam fazer nada. A gente protege os humanos não deveriam nos proteger. O humano teve problema com coisa sobrenatural, a gente resolve. Os humanos não fazem nada. Então, eles separam muito o que acontece. O Urahara e o Isshin aqui não tinham que estar aqui. Eles foram, ajudaram, foram embora. Por quê? Porque eles não fazem parte mais da Soul Society, deixa a Soul Society fazer o trabalho dela. O Urahara, banido. O Isshin, foragido, dado como morto. Não é pra ficar aqui. O que o Isshin vai ficar? Oi, eu estou vivo! Sendo que não é pra ninguém saber sobre isso. O que o Urahara vai ficar? E aí, galerinha, beleza? Tamo aqui. Se já tem toda... Tem metade das divisões da Soul Society já estão aqui pra resolver o problema. Capaz do Urahara ter ido embora e falar, mano, não vou dar sorte pro azar não, vai que esses caras decidem me prender. Então, pô. A fala do Hitsugaya no anime é ele falando basicamente que se o Isshin tomar essa decisão do nível que ele tomou ao ir embora, eles meio que confiam e torcem que ele tá fazendo a coisa certa. Eu não lembro exatamente o que o Toshiro fala, mas isso meio que reforça a ideia de que eles realmente respeitam a decisão do Isshin de ir embora. Não é direto nem explícito, mas quando tu para pra pensar, faz entender tanto quem é o Isshin, quanto como o Toshiro e a Hangiko lidam com as coisas. E também aquela resposta do Clube Outside reforça. Então no anime teve essa adição do Toshiro falando sobre isso, que no mangá eu realmente não lembro. Pode ter, pode não ter, eu não lembro. Eu vou considerar que não tem no mangá, tá? Pra até ajudar o cara aqui do vídeo. Mas no anime tem, né? é que o Urahara poderia assolar todo mundo ali. Tem no mangá? Eu não tô lembrado, não. Se tem no mangá, acabou então, porra. Se o Toshiro tá falando sobre isso, exatamente como você falou, que Bleach não é tão explícito nas coisas. Mas se tem no mangá, o Toshiro falando, se ele decidiu tomar essa... Se do nada o personagem vai com o Matsumoto, depois de entrar na casa do Ichigo e fala, se ele decidiu tomar essa decisão tão drasticamente, a gente tem que respeitar. E vai embora, pô, pelo amor de Deus, né? Tá meio... Ou não tem? Tô falando que tem. Se tiver, acabou. Se não... Aí já era. Aí... Obliterou. Eu nem lembro se tem ou não tem. É muito detalhe. Mas em vez disso, ele só desaparece para a história continuar. E é isso, galera. Vocês concordam? Mas a história continuar, tipo, por que eles precisam estar ali? Você tem o Zaraki, você tem o Byakuya, você tem o Renji, você tem o Ikako, você tem o Hitsugaya. O que mais que apareceu ali? Nem lembro. Pra cair na porrada com esses fela da puta. Ah, isso não é Everything But The Rain? Ah, tá. Ok. Já vou comentar sobre isso. Por que a Rukia... É que a Rukia... botei separado, né? Porque eu tô falando da imagem de todo mundo aparecendo. Por que os caras vão ficar aí, meu Deus? E tem o próprio Ichigo. Problema de quem? Do Ichigo. O Isshin tá deixando o filho dele resolver as coisas. Assim como ele também resolveu as coisas. O Isshin cuida do Ichigo, deixando ele livre. Pra viver a vida dele sem arrependimento. Porque o Ichigo tem uma coisa chamada complexo do sobrevivente, onde ele fala, quem devia ter morrido era eu.
Minha mãe deveria ter sobrevivido. Por que você me ama? Eu matei a mulher que você amava. O Ishin fala, deixa de ser burro. Você é o resultado do nosso amor. A mulher que eu amava morreu te protegendo. Você é nosso filho. Viva a vida sem arrependimentos. Tipo, nada disso existe na história. Nada disso existe na história. Tipo, joga no lixo. Foi aí que comecei a gostar de Bleach, é uma cena muito boa mesmo. Tá ligado? Tipo, porra. Ou não concordam com esse vídeo. Eu fiz ele baseado Viva bem e morra velho, sabe? em argumentos. Mas se você não com esse vídeo, eu fiz ele baseado em argumentos. Porra, mano. Você realmente pegou os argumentos, enrolou no baseado, deu um smoke weed every day. Mas se vocês tiverem argumentos que contrapõem o que eu falei aqui, vocês comentam aí. Dito isso, inscrevam-se aí. Obrigado por assistir. Fala, Max. Então, pô, se tu tivesse vindo na humilda... Porra, mas tu chamou pro X1, né, cara? Você me chamou de comédia. Falou, duvido refutar. Porra, cara. Tu foi refutado pelo analista e pelo Ali. E agora, cara? Tua carreira no YouTube acabou, mano. Merece dislike, nem tô logado. Eu vejo no anônimo as coisas da live. Então, mano, vai com calma. Vai nos questionamentos. Vai na humildade. Fala que você não entendeu. Pede pra galera explicar nos comentários pra ganhar engajamento. Entendeu? Fala, pô, gente, me explica isso aqui e tal. Eu gosto de Bleach, mas tô aprendendo. Achei essas coisas meio estranhas. E pá. Mas se chegar... Se você quer o caos, o negócio é complicado, cara. O negócio é complicado. Assim, eu fiz esse vídeo aqui também na brincadeira, nada contra o cara. Mas, assim, eu não bato na pessoa. Eu não xinguei o cara em nenhum momento. Mas em argumento eu bato, viu? Ah, mas em argumento eu bato. Ainda mais quando os caras vêm pomposo com os argumentos. Ó, sendo justo, ele comentou uma coisa. Uma coisa em geral, que eu acho que é válido. Pô, os capitães não apareceram e tal, sei que. Ok, beleza, essa parte aí é show. E segundo, ele não comentou da luta do Zaraki. Eu achei que ele ia comentar da luta do Zaraki. Ele não comentou da luta do Zaraki. Eu achei que ele ia falar que não faz sentido essa luta, sei que e tal. Mas ele não comentou isso. Não foi leigo nesse ponto. Assistiu as lives. Porque isso eu já falei várias vezes. Ele baitou a luta do Zaraki. Caí na bait. Já tava preparando. Então o argumento, mano, eu nem preciso pensar mais no argumento, né? É que é sempre as mesmas críticas. Mas, sendo sincero, a primeira vez que eu vi alguém reclamando de Capitão aparecer, não aparecer no caso, foi nesse vídeo aqui. Nunca vi ninguém reclamando disso. E eu acho que, dentro de um estudo de verossimilhança, é um argumento válido. Narrativo nem tanto, mas de verossimilhança sim. O cara foi refutado nos comentários. Ai, papai. Assim, a Sereitê é bizarra de grande, mas mesmo assim, eu não acho que seja um argumento. Eu vou dar o braço a torcer, tá? Eu vou dar o braço a torcer. Eu acho que, mesmo que tenha explicação dentro da obra, do contexto, eu acho que essa explicação precisa ser transmitida de alguma forma na história, tá? E aí o Cinderelli falou que aquilo que ele falou do Hitsugaya foi no Everything But The Rain. Então, beleza. Se justificativa de furo de roteiro pra acabar com o furo é explicação dentro da obra, tá lá. No Everything But The Rain, o Hitsugaya fala que ele reconheceu o Ishin e que ele falou, mano, deixa ele quieto, você foi a decisão que ele tomou. Logo, pra esse tipo de furo de roteiro, tá aí. Não é um furo de roteiro, acabou-se. Mas, eu acho que mesmo na época, deveria ter sim alguma coisinha pra melhorar a situação. Ok? Então é isso. Fala Max. Você não vai virar Lost Media, Fala Max. Mas você também... Você não vai virar Lost Media, Fala Max. Tá falando de tretas e tudo mais. Agora você terás que aguentar, mano. Mas você também... Vai ter que aguentar a pressão. Bleach é
chamou pra descer pro playground, vai ter que brincar. Mas é isso. Tamo junto. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal secundário que tem mais vídeo de Bleach chegando aí, principalmente com o lançamento de Bleach Rebirth of Souls.